Bom, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso FGR Cast. Primeiro queria agradecer a presença do Leandro e do Ronaldo da MyBroker, do Manuel e do Delton, da Adão. Agora já não é mais Adão Vida Nova, né? Então, do Grupo Adão, né? Nosso VP agora, né, Delton? Sei. Pessoal, a ideia hoje é a gente bater um papo. Mais uma vez quero agradecer vocês em nome da FGR, né? Vocês são parceiros nossos de muitos anos, né? Que tem construído com a FGR um resultado fantástico. Então eu sei que além dos nossos clientes que vão assistir, sei que muitos corretores de vocês vão assistir e imagino que até corretores da concorrência vai assistir também de vocês, porque eu acho que vocês são pessoas formadoras de opinião dentro do mercado, vocês são referências de liderança dentro do nosso mercado imobiliário. Então eu queria que vocês começar com ordem alfabética, né, para não ter nenhuma preferência, que começar com o Grupo Adão, queria que aí Delton e o Manuel se apresentassem, depois o Leandro e o Ronaldo se apresentassem, contassem um pouquinho como é que vocês vieram parar no mercado. A gente estava batendo um papo antes e vocês se conhecem de plantões de muitos anos, e a gente conversar um pouco do mercado de Goiânia, qual a expectativa, como é que vocês veem imobiliária, como é que vocês veem um ano, né, com tantas notícias assustadoras que se falam de economia, se o mercado, se o imóvel continua sendo um lugar seguro para o cliente ou não. Mas vamos deixar vocês se apresentar um pouco e a gente vai batendo um papo. Começa com você, Delton. Tá certo. Bom, primeiro, né, agradecer ao convite, né, a participação aqui junto com você, Bruno, Manuel, o Leandro, Ronaldo. E começar me apresentando. Meu nome é Delton, eu entrei nesse mercado em 2009, caí meio que de paraquedas, sem saber onde eu estava pisando, sem saber exatamente o que aconteceria, como seria. E eu comecei lá no Eldorado. No Eldorado mesmo, lá no primeiro Eldorado. E no ano de 2009. E comecei como corretor, claro. Atuei lá por 2009, 2010. Em 2010 fui para uma agência no Bueno. Atuei nessa agência de uma outra imobiliária em 2010 também. E logo em janeiro de 2011 eu entrei na Adão a convite de um colega e dali comecei uma caminhada onde estou até hoje. Então eu trabalhei como corretor ainda até meados de 2012, onde assumi um cargo de gestão de equipe, permaneci nesse cargo até 2018 e de 2019 para cá eu exerço a função de diretor comercial dentro da Adão Imóveis. Eu sou como corretor como todo mundo, né? Exato, e você é a mesma coisa, né, Manuel? Mesma coisa. Ô Bruno, acho que você falou algo interessante, que os clientes podem estar ouvindo isso aqui, os corretores das nossas imobiliárias, Adão e MyBroker, e também outros corretores de outras imobiliárias. Eu acho que está tudo certo, inclusive faz parte do nosso propósito como líder, contribuir com a vida de todos os corretores, né? Estando na MyBroker, na Adão ou em qualquer outro negócio. Faz parte aqui do meu propósito contribuir com a vida de pessoas que eu nem conheço. Então tá tudo certo, né? Se eu puder falar algo aqui que contribui com a vida de alguém, com a família, eu vou sair bem feliz. A minha história é muito parecida com a do Delton, né? Eu tenho alguns promenores diferentes. Eu sou de uma grande cidade aqui do estado de Goiás, né? Uma cidade muito próspera, uma cidade muito grande. Eu gosto muito, a minha família ainda mora lá. Eu sou de Jussara, né? Achei que era do FAM, né? Uma cidade de 20 mil habitantes. Mas em qualquer lugar do mundo que você for agora, você encontra um jussarense. A gente tá com um projeto de povoar o mundo todo. Enfim, saí de Jussara muito jovem, junto com a Adriana, que é a minha minha esposa, né? A única esposa que eu tive. E fui morar fora, né? Eu morei 8 meses em Portugal, 18 para 19 anos. Um momento muito difícil da minha vida. Não tinha ainda o conhecimento de carreira ou algo do tipo. Em Portugal estava muito ruim, eu fui depois para Barcelona, na Espanha, onde morei mais de 2 anos. Já vivenciei ali um momento melhor, tive um encontro com Deus ali, voltei para a igreja, enfim. Me forjou ali como um homem mesmo, foi na transição de juventude para ser homem. E quando eu voltei para Goiânia, eu já tinha em mente entrar no mercado imobiliário. Já tinha um amigo meu, a gente já falou sobre ele, o Leonardo da Portfólio. Eu entrei no mercado imobiliário através dele, até reconhecer que a vida dele, enfim. E por uma coincidência, eu fui parar na Adão, participei de uma entrevista e aí começou a minha carreira no mercado imobiliário em setembro de 2009. Então, fiquei na Adão 2010 como corretor, 2011, 12 e 13 como gerente comercial, lá na Adão, trilhando um percurso super legal de aprendizagem, resultado. E em 2014, o Murilo Andrade me convidou para ser diretor de uma operação nova na época, que era a Adão Vida Nova, que a gente faturava ali, sei lá, menos de 100 milhões de reais por ano, era uma operação que estava iniciando.
E hoje a gente deve fechar o ano aí próximo de 700 milhões de reais. Então, de 2014 a 2022, até antes de ontem, eu trilhei uma carreira como diretor da Adão Vida 9. Nós, assim, eu como Delta e outros diretores, a gente tem um partnership com a Adão, um processo societário. E aí, antes de ontem, eu fui efetivado e estou como vice-presidente das empresas Adão, Goiânia e São Paulo. Primeira entrevista com o vice-presidente. Primeiro então. Isso, parabéns, meu irmão. Parabéns. Isso aí. O objetivo é contribuir com a vida das pessoas. A Adão é formada por, assim como a MyBroker também, por pessoas brilhantes, né? Gestores, departamentos, corretores. Então eu continuo meu propósito aqui, que é de contribuir com a vida das pessoas. Agradecer a FGR pela parceria, né? Você especificamente, a Camila, que a gente tem muita proximidade. E acho que a gente tem muita parceria a seguir pela frente, tá bom? Beleza. Vamos lá, Leandrão. Pô, essa mesa é boa. Essa mesa tá boa. Rapaz, o VGV que tá aqui dentro. Eu vou falar pra você. É pesado. A nossa idade é praticamente a mesma. Eu acho que entrei em 2008, né? Foi. 2008 a gente entrou no mercado imobiliário. Eu e o Ronaldo era sócio antes, né? A gente tinha uma empresa de licitação. Então nós quebramos essa empresa. E aí o Ronaldo veio pro mercado 3 meses, de forma bem desesperada. Ele vai contar o dele aqui. Aí me chamou, falou, cara, tem um negócio aqui que eu acho que é... Vocês são sócios há muito tempo, então. Aí tem uma janela aqui. Eu gostei, Leandro, só dá uma, mas eu gostei da expressão. Porque geralmente o cara que quer falar bem, ele fala assim, não, eu entrei de forma muito organizada no mercado. Eu estou de forma bem desesperada. Bem desesperado, porque acabamos de quebrar. É comum. Muito. Aí o Ronaldo falou, cara, tem uma galera que desesperada, acho que a gente tá mais. Então vem. Aí 3 meses depois, eu terminei lá de quebrar a empresa, entreguei, vim pro mercado imobiliário, na Polo Imóveis. Inclusive eu tenho uma gratidão gigantesca. Fui pra Polo, trabalhei na equipe do Juliano, né? Também me ensinou bastante. Enfim, inclusive a bater, o Juliano batia. Mão pesada. Mão pesada. E aí, nesse período, acho que em 2000, o Ronaldo entrou em outra equipe, a equipe Ferrari, do Bruno Baiocchi. Quando foi em janeiro de 2010, eu fui para a FGR. Eu fui trabalhar com o Renato Francisco, na época... Ele tinha a FGR estava começando o modelo de abrir para o mercado, né? Porque tinha apenas alguns corretores, éramos 13 corretores, e aí ele tinha alguns associados, cada um tocou uma empresa, que hoje é associadas, Sim. né? E alguns saíram. Hoje eu já cada um conseguiu realmente separou totalmente. Separou, mas ficou ainda muito tempo. Com 6 anos. E aí nessa operação eu fui com o Renato, e em janeiro de 2010 eu fui para o lançamento do Munique. Então eu fui treinado ali pelo Adriano. O Munique vendeu 6 corretores, acho que 10 corretores 13? venderam, 13 corretores venderam 283. E era fechado, então eu era um dos 13 corretores. Pensa. Que era um fui apóstolo, treinado. Um dos 13 apóstolos. Eles pegaram dinheiro, viu? Fui um dos 13, então eu trabalhei com o Renato. Renato que me ensinou a muitas coisas ali da FGR. Então comecei o relacionamento da Michele, o Adriano Carrijo. Foi dessa época. Então, eu lembro que quem treinou a gente pro Munique foi lá no Atlanta, na cidade empresarial, com o Adriano. Então, fiquei nesse período. A gente lançou em agosto de 2010. Eu concluí o lançamento, vendi bem, até porque quem vendia do mercado tinha que passar por nós. Então, caía na escala, aí a gente fazia parceria. Acho que o mercado recebia 2% e ficava com a diferença lá interna. Então, tinha esse modelo. Quando foi em outubro, o pessoal da Polo me chamou de volta, o João Cláudio me chamou de volta para ir para Polo. Foi quando eu saí um pouquinho do comercial. Tanto que eu nunca saí do mercado imobiliário, mas eu fiquei entre 2010, outubro, até janeiro de 2014 com aluguel. Então eu fui diretor de departamento de aluguel da Polo por 4 anos. Então nunca deixei de atuar no mercado imobiliário, mas foi um ano muito... foi um período muito grande onde eu fiquei ausente da parte comercial. Então, quando foi em janeiro de 2014, na virada de 13 para 14, a gente fez uma viagem de família, o Ronaldo conseguiu me vender um projeto falido. O cara é muito vendedor. Esse é. E aí ele falou assim, cara, vem pra cá. Então, né, ali em janeiro de 2014, eu comuniquei o Rodovalho, Sebastião Rodovalho. Ele não acreditou muito. Porque eu tava até... Bem. Assim, eu ganhava uns 5 mil reais por mês. Não, em 2014 era um bom salário. Eu ganhava mais ou menos isso. O Ronaldo falou assim, cara, vem pra cá. Só que eu fui como gerente lá. Então não fui como sócio, como muita gente imagina, né? Fui como gerente. Eu falei assim, ó, a gente tem um projeto aqui, vamos construir.
No mesmo ano, no final do ano, né? A gente vai resumir aqui para não ficar a tarde inteira. Bom, o Ronaldo me convidou para ser sócio em 2014, ali próximo de setembro, outubro, acho que é mais ou menos isso. De julho para frente, não lembro exatamente. E aí, dessa posição para cá, a gente vem construindo aí o crescimento da MyBroker, mas é engraçado, a gente vai ter alguns insights no caminho, mas eu lembro do Ronaldo falar, até antes de eu entrar na MyBroker, sobre POP. Eu nunca vou esquecer essa palavra. Ele falava POP, cara, a gente precisa do POP da empresa. POP da empresa, eu falei, que POP? Ele, Programa Operacional Padrão. Eu falei, pra que isso? Ele falou assim, pra multiplicar. E a gente tava falido. E outro episódio também, ele falou assim, cara, a gente precisa de um número 4007. Eu falei, pra quê? Ele falou assim, porque dá pra colocar 0800. Eu falei, cara, a gente tá falido, né? As ideias do cara. Eu falei, beleza, vambora. E ia embora, né? Embarcava nas ideias do Ronaldo. E hoje o nosso telefone é o mesmo até hoje, 4007. Inclusive, liga pra capital. Aquele negócio de ligar pra capital, de graça e tal. Pra você ver, tanto que eu falo que eu tenho um sócio que ele não vive no Cronos, né? Ele vive no Kairos mesmo. O Ronaldo ele é instalado nesse tempo, mas ele vive em outra realidade. O Ronaldo é um gênio. Então eu venho com essa experiência, o Ronaldo muito visionário e eu muito... Pé no chão. Muito processual. Então deu muito certo. Aí a gente vem construindo essa... Mas tem muita coisa aqui no caminho, cara. Ixi. Nossa... A gente quebrou A gente pode marcar um outro podcast. Só pra isso. Nossa, é muita Brincadeira, coisa. Leandro, mas você falando, Mas, cara, enfim. tem muita gente boa no percurso, né? O Renato é um cara bom, a Michelle é uma Meu pessoa Deus, boa, cara. o Carrijo é um cara muito bom, né? A gente, Muito no bom. percurso da nossa trajetória, Muito. a gente passa por muita gente boa. E, Pô, e é Léo, importante, ó, você falou do Léo. a gente ter gratidão por essas pessoas, Muito, né, que ó. foram nos ensinando. Rodovalho, João Cláudio, o Léo, cara. O Alessandro. Eles eram corretores associados na época. o Átila, né? O Átila. Átila e o Alessandro foram sócios muitos anos. Um cara o que é Léo também, genial da Portfólio, que eu sou apaixonado nele, que é o gênio. Reginaldo. que O pra mercado é mim formado por muita gente boa, né? Então assim, eu fui ensinado por esse pessoal. Então é um pessoal que decidiu também não ir pro lançamento. O Renato, esse dia a gente encontrou, eu falei, cara, não quer saber do lançamento não. Vou vender minhas casinhas aqui. Tá tudo Mas certo. é bom de vender aquele cara. Mas é bom de violento. ver. Então, assim, não dá pra... A gente vai ter um podcast pra cada um aqui, né? Fácil. Mas vou resumir, teve muito desafio na história, muita dor, mas a gente ensina a nossa dor ao corretor prosperar, avançar, crescer. O cara não desistiu no caminho, né? Mas é isso, É o a ciclo, nossa né? história. Ciclo E da hoje eu sou, terminando a apresentação, sócio do grupo, diretor de expansão da empresa, então eu fico mais nessa parte de abrir lojas e fazer fusões e aquisições e vendas também de empresas. Então hoje eu assumo a função de ir. Só que Expandir. eu sou Missionário. o missionário da MyBroker. E é isso. E aí, Ronaldão? Conta um pouco. Primeiro, Brunão, obrigado aí pelo convite. Obrigado aí a honra de compartilhar a mesa com dois feras aí. Que a gente tem uma intersecção também no mercado, né? Agradecer também a Camila que tá aqui pelo convite. Não tá aqui, mas ela tá aí. Eu lembro do Manuel, por exemplo, lá no stand do Park House. Você lembra de mim do City Hall. Eu lembro de você no Park House. No comecinho da MyBroker, ainda convidei o Manuel. Ele foi lá na MyBroker, tomou um café comigo. Não acreditou no projeto. Eu não seria vice-presidente da Dow nesse cara. E na época a gente tinha, sei lá, 12 corretores. Mas minha história também é parecida. Entrei no mercado em 2008. É um mercado completamente diferente do mercado que a gente tem hoje. Postei ontem uma lista telefônica e coloquei assim, leads de alguns anos atrás. Cara, não tem tanto tempo, a gente não é tão velho assim, né? Listel. Mas hoje em dia mudou totalmente o mercado. Eu tava pensando, cara, qual que era o rolê que a gente tinha pra falar endereço pro cliente, né? Hoje em dia você manda no Waze, WhatsApp, você nem SMS você tinha um celular com 5 chips pra poder falar com o cliente conforme a operadora. Hoje, pô, uma coisa mais barata que existe é a operadora. Mas na época não, era algo muito relevante. Internet, informação. Só ligava de operador para operadora, né? Era assim. Se não fizesse o toquezinho da operadora, você já desligava, né? Ô, Ronaldo, e uma das grandes entregas das imobiliárias naquela época era oferecer telefone. Era exatamente. O cara não pode gastar celular. Eu te dou um telefone, um bodinho, né? A gente chamava de bodinho. Já era o nosso máximo. A imobiliária já entregava muito. Hoje em dia é lead, um monte de coisa. Era tecnologia da Treinamento não imobiliária, existia, a gente não tinha acesso à informação, não tinha acesso a um monte de coisa. O mercado veio transformando, então a gente foi, na verdade, passou da... A gente pode se
intitular, né, como corretor analógico e corretor digital agora, né? A gente pegou todo esse momento de transição, né? A gente que tem um pouco mais de tempo, a gente fala, eu lembro do videocassete, eu lembro... Então a gente é mais ou menos o cara do videocassete, depois pegou o DVD, agora tem Netflix, o streaming, tá tudo disponível aí. Então a gente pegou essa transição, a gente consegue ter um panorama um pouco melhor de como o mercado estava e para onde que ele está indo, né? Aí, como o Leandro já contou um pouco da história da MyBroker, comecei na Apollo, uma puta escola para mim, os primeiros lançamentos do mercado imobiliário estava começando, né? 2008 foi aquela crise, 2009 começou a bombar o mercado e depois veio uma crescente até 2014. 2011, não, antes disso, trabalhei na Opus. Eu fui o que inaugurou a House da Opus. Eu fui a primeira venda da House da Opus, fui eu que fiz. E depois resolvi montar a imobiliária, né? Assim, sempre olhava as imobiliárias e enxergava que poderia ser feito de uma forma diferente. Eu queria testar essa forma diferente. Na verdade, eu nunca tive a pretensão de ser dono de imobiliária. Eu não gostava disso, gostava de ser corretor. Eu achava maravilhoso. Só que a forma como o pessoal atuava, eu não achava que seria muito sustentável. E eu já queria partir para essa parte mais digital. E aí foi quando eu montei a imobiliária com 12 corretores. Aí, Ricardo Martins, Mariana Albuquerque, todo mundo da primeira, Thiago Dornelas, Isa Tinelli, hoje são todos sócios, mas fazem parte da primeira fornada ali da MyBroker. Muita gente está no mercado, depois que passou por lá, o Carrijo, o Lucas Marques, uma galera aí que está no mercado que também. Solo depois, que voou solo, que passou pela MyBroker, Jorge, Maria Rosa. Quanto mais tempo a MyBroker for tendo, cara, ela vai tendo essas fornadas, né? Sim, quando você dá uma olhada pro radar da Adão, né? Quando você for no meeting, você presta atenção que quase 50% do meeting é formado por ex-profissionais que já passaram na Adão. Então, quanto mais tempo eu tenho essa visão que você vai tendo de mercado, você vai entregando mais formadas para a cidade, né? Naturalmente. E assim... Que vão ter outros Ronaldos, né? Que vão estar dentro de uma imobiliária, né? Inconformado, cara, eu posso fazer diferente, né? Sem dúvida. A imobiliária, se você não tem um propósito de contribuir com a vida do cara, você não toca imobiliária. Porque ele pode estar com você hoje, ele pode não estar. Um corretor fica com você por um motivo que é a tecnologia, outro fica por outro que é a estrutura, outro fica por outro que é a estrutura, que é a segurança judicial, outro fica pelo tratamento pessoal. Então cada um, né? Sem dúvida. Imobiliário é formado para ser humano, né? Tem de todo tipo. Na verdade, o que a gente faz é só gestão de pessoas mesmo, né? A gente está aglutinando pessoas com o mesmo propósito e tentando fazer com que ela tenha um resultado melhor do que ela teria se não tivesse embaixo do guarda-chuva da bandeira da imobiliária. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando mais pessoas se envolvem no mesmo propósito, ele acaba tendo um resultado melhor, né? Eu falo que sozinho você pode ir mais rápido, junto você pode ir mais longe, né? Que a gente estava discutindo um pouco a respeito disso antes. E a MyBroker, ela começou de uma maneira muito tímida, com propósitos diferentes. A gente acabou se inspirando muito na Adão, sempre no jeito de trabalhar assim, a gente dando a nossa identidade para o mercado. E a gente percebe hoje em dia que o mercado, ele, de modo geral também, ele absorveu um pouco nossa agressividade também. A Adão sempre foi muito agressiva em outros aspectos. Agressividade no bom sentido. A gente conseguiu hoje chegar num momento do mercado, como a gente está em 12 cidades, 7 estados com 25 unidades, e a gente fazendo uma leitura do mercado de modo geral. Goiânia hoje é o mercado que mais me dá orgulho de trabalhar. Eu estou falando no sentido de ter os profissionais mais qualificados, ter os profissionais com melhor resultado, ter uma dinâmica de mercado bem... estabelecido, né? Um ritmo muito diferente das outras capitais. A gente consegue fazer lançamento, zerar lançamento, tem estrutura, tem estratégia, tem concorrência, e essa concorrência ela impulsiona muito a gente ser melhor, né? Então, quando a gente estava falando sobre isso, né? A concorrência ela faz a gente querer melhorar, né? Então, quando a gente olha, vai para um lançamento e chega lá, a Adão começa a dar resultado, a gente tem referência, porque eventualmente, se a gente vai para um lançamento sozinho, a gente saiu muito bem, pode ser que tenha sido produto, o incorporador pode ficar com essa ideia, mas porque eu vendi barato. Não, é porque o produto é muito bom. Qualquer um vendia, né? Qualquer um vendia. Agora, quando você tem dois, um vende, o outro não vende, não, peraí. Quem foi bom foi quem vendeu. Se os dois vendem, beleza, aí pode ter um conjunto de fatores, né? Agora, se a gente não sai bem e a outra, a Adão, saiu bem, porra, o que a gente errou? Onde a gente pode melhorar? Qual vai ser o próximo passo? Como que a gente vai... essa análise, ela acontece muito quando a gente tem essa referência.
E pra gente é muito bom hoje a gente disputar, né? Porque acontece muito a gente chegar em outro lugar que não tem um lançador, não tem ninguém pra gente poder disputar, pra gente ter como referência. E eles falam, não, aqui não funciona. Isso aqui não funciona. Isso aqui não funciona. Eu odeio essa frase. Eu acho que é muito essa frase que eu acho que é muito de quem é do corretor do mercado, da venda, a coisa da competição, né? Eu acho que isso é muito estabelecido e eu acho que talvez seja um dos grandes motivadores nossos, essa competição, né? Nós da FGR somos muito competitivos, a gente quer ter o melhor produto, o melhor preço, nossa regra é vender tudo no lançamento. Mas escutando um pouco de vocês, assim, de como cada um entrou no mercado, né? A gente vê que ninguém escolheu muito a profissão, né? O Manuel falou que escolheu aí, mas acho que foi mais escolhido pelo mercado do que... Com certeza, do com que, certeza. Não tinha tantas opções, assim. Também não era isso, ou de ser diretor de um financeiro de algum lugar, né? Exato. Uma coisa que eu percebo, eu tinha um amigo que falava muito isso em São Paulo, ele dizia o seguinte, que ele nunca foi num batizado onde o pai pegou a criança, levantou e falou assim, meu filho vai ser corretor de imóveis, né? Ele nunca falou que ele nunca viu isso. Mas é algo que eu percebo que tem mudado, né? A gente antigamente olhava, por exemplo, eu lembro que eu trabalhei numa imobiliária em São Paulo que tinha assim, um cara que tinha sido trabalhado de motoboy, mas tinha também um cara que trabalhou que era físico nuclear. Então você tinha aquela disparidade de conhecimento. O que eu tenho percebido, principalmente eu vejo muito tanto no grupo da Adão quanto da MyBroker, são profissionais de outras, assim, o cara saindo da arquitetura, do direito, engenheiros, migrando para o mercado imobiliário. O que, na opinião de vocês, tem atraído tantas pessoas que o cara já não tem mais aquele preconceito de ser corretor? Né? Antigamente via que as pessoas tinham preconceito. Hoje eu vejo que as pessoas têm orgulho, colocam no perfil do Instagram. O que vocês acham que fez isso? O que mudou isso? Ô Bruno, eu acho que foi um processo que veio acontecendo de alguns anos para cá, né? Eu acho que a digitalização contribuiu muito com isso, porque os profissionais de outras áreas viram que ele poderia atuar de forma mais digital, sem talvez atuar com aquele conceito antigo do corretor. Panfletar no semáforo. Exato, que era uma visão que se tinha, né? Para ser corretor tem que estar no semáforo. Não é que isso não funcione. Funciona, continua funcionando e tem pessoas que têm resultado dessa forma até hoje. Muita gente se dá bem com isso, né? Porém, outros profissionais de outras áreas que não se viam fazendo isso, viram que era possível atuar na profissão de outras maneiras, né? Eu acho que a pandemia, pelo menos olhando ali para dentro da Adão, mas também para o mercado aqui de Goiânia em específico, da pandemia para cá, a gente teve uma mudança de time, que eu diria que 50% do nosso time mudou. Vieram pessoas novas de outras áreas, de outras profissões, que foram... Acho que eu atribuo grande parte, né, do sucesso desse período para cá a essa nova geração que chegou, sabe? Com outra mentalidade, com outra cabeça para trabalhar e fizeram resultados acontecerem em menor curto tempo de prazo. E eu acho que a vontade do corretor, o cara olha e fala, eu sempre falo isso, o corretor pode começar o ano quebrado e terminar rico. Exato. É a única profissão que o cara consegue fazer isso. E houve um movimento, eu posso trazer isso muito para nossa responsabilidade, nossa responsabilidade. Em uma transição de analógico para o tecnológico, houve a necessidade também da atualização ou do patamar aumentar em relação à informação. Hoje todo mundo tem acesso a 0,4 milésimos de segundo de informação. Só checar a fonte. Né? Mas a nossa época mesmo, a gente não tinha tanta informação. O que isso aconteceu? A gente teve que elevar o nível do profissional, investir em treinamento, em capacitação, em desenvolvimento. Então foi percebido ao mercado, até profissionais sendo atendidos por profissionais que aumentaram o nível de informação. O cliente chega sabendo mais do que o corretor. Né? Então, assim, hoje existe a necessidade do corretor não ser apenas um corretor, ele é um consultor. Então ele tem que ter acesso à informação. A gente incentiva muito isso, a ele procurar entender necessidade de mercado, economia, entender de pessoas. O Manuel falou muito bem, tem que entender inclusive de pessoas, porque clientes são pessoas, os colegas são pessoas, então tudo são pessoas. Então, a necessidade de uma evolução em relação a treinamento, a informação, a acesso à informação, fez com que o nível do profissional aumentasse. Obviamente, trazendo atração para quem é de outros mercados. A arquitetura vem muito forte para o nosso mercado, engenharia. Então, e até ganhando mais dessa própria profissão. Então você vê assim que o que nós fizemos, e eu falo que o Ronaldo ensina desde sempre, mas a gente começou a instituir a academia de vendas na empresa em 2016, com a necessidade de preparar ainda mais o nosso profissional. Acho que uma responsabilidade muito grande nossa, eu falo que nós somos formadores, vocês são formadores, foi a necessidade de formar o nosso profissional. Isso fez com que ele fosse melhor visto.
bem remunerado. Isso também atrai pessoas de outros certeza. mercados, né? Bruno, Você pega, por exemplo, a nossa arquiteta, vou dar um exemplo para concluir. A nossa arquiteta, ela começou a fazer projeto pra gente de graça. Hoje ela recebe para fazer os nossos projetos, mas ela é uma corretora nossa. Bacana. Então ela veio, ela tinha um mega preconceito, né? E hoje ela é uma corretora e tem muito orgulho. E ela vê que assim, ela começou a olhar para nós como mercado, falando assim, cara, esses caras não param, eles atualizam sempre, então eu preciso fazer também. Não é porque eu tenho um diploma que eu tenho que ficar parado, né? Muito pelo contrário, às vezes você começa a estudar, você não para nunca. Então eu acho que isso começou a atrair também. Ganhos, obviamente, até porque o mercado paga muito bem. Paga muito bem. Mas também um nível de informação do nosso profissional. O Bruno, eu penso em algumas coisas, acho que são 4 ou 5. Eu penso que esse movimento ele começou a partir do momento da profissionalização das imobiliárias. A Adão, por exemplo, ela foi talvez a grande embaixadora de ter uma imobiliária profissional, né Ronaldo? Sim, sim. No mercado. Acho que existem muitas imobiliárias, mas com modelo profissional mesmo, acho que Goiânia tem poucas, né? Então o cara que é arquiteto, que é advogado, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra e por aí vai, a gente tem tudo isso na imobiliária e diversas outras profissões. Ele busca um esquema organizado, ele busca um modelo organizado. Processo, então, né? Um processo, né? Uma segurança jurídica, por aí vai. Então a profissionalização da imobiliária fez com que viesse profissionais de todas as áreas. Nós temos profissionais em operações nossa na Adão que ele deixou o banco. Eu tenho um profissional lá que saiu do Bradesco para ser corretor de imóvel na Adão Vida Nova, por exemplo. Então esse é um ponto. Segundo ponto, tecnologia. Né? Velocidade, facilidade de captação de clientes que mudou antigamente, que era só na tenda, só no panfleto, e tá tudo certo, quem faz tenda e panfleto, tem muita gente se dando bem com isso, mas a tecnologia fez com que o cara arrumasse uma maneira mais suave de ter um cliente na mão. Terceiro ponto, ganhos. Né? O mercado imobiliário é um mercado que paga acima da média de qualquer outro tipo de mercado de venda de imóveis, de venda de carro, de venda de lancha, de venda de viagem, por aí vai, a gente sabe, você está lá na FGS, vocês venderam mais de R$1 bilhão na FGS. Porque é o maior ticket que tem disponível na exato, prateleira. Né? Exato. Que não importa o que o cara tem, nada vai ser mais caro que a própria casa, que a casa dele, né? Tem um outro ponto também que eu acho relevante, que é a agenda. Né? O corretor que consegue organizar a agenda dele, ele tem um horário muito mais flexível do que ele fosse, por exemplo... De 8 a 6 trabalhando. De 8 a 6 trabalhando. Então, e um quinto ponto que eu quero ressaltar aqui, Ronaldo, que eu acho que tende a crescer muito, não só aqui, mas em todos os mercados, que é ambiente. O cara procura, ele procura cada vez mais se sentir parte de algo. Né? Pô, as igrejas estão cheias aí, o cara quer sentir parte daquilo, né? Ele quer buscar um ambiente melhor. E a imobiliária tem feito muito esse papel. As grandes imobiliárias que têm líderes responsáveis, e aqui na mesa a gente tem 5 líderes de operações responsáveis, né? Nós da Adão, vocês da MyBroker, você da FGR. O cara, e a gente é muito responsável por isso, porque ele quer se sentir parte de algo, Leandro. Ele quer estar um ambiente onde as pessoas cuidam dele, que as pessoas olham para ele e não olham só para venda. Então eu acho que o mercado começou a trazer muita gente de outras áreas, de outros negócios, por conta desses 5 pontos aqui que eu ressaltei. Sem dúvida. Só para contribuir também nessa parte do que vocês já falaram já, mas essa digitalização também trouxe um aspecto importante quando a gente fala de consciência do cliente. Antigamente a informação estava disponível no stand de vendas. Então o cliente, quando ele queria se informar sobre algum empreendimento, estava lançando ali, ele tinha que ir até o stand e ele era atendido por um corretor ali que tinha praticamente a obrigação de vender aquele produto específico daquela incorporadora para manter a cadeira ali, para poder... Se a recepcionista percebesse... que eu estava vendendo outra coisa. Ainda é assim, né? Tá tudo certo. Mas eu tô falando que a gente tinha realmente, as imobiliárias elas tinham um papel de tentar vender aquele produto ali para aquele cliente que está entrando ali e empurrar meio que goela abaixo. E isso também proporcionava para o cliente, como ele não tinha possibilidade, como o Leandro falou, de checar as informações e muito menos de reclamar, porque ele não tinha voz nenhuma. A única coisa que ele tinha como possibilidade era falar para os amigos, mas isso é muito lento, pouco. Né? Então a gente tinha aquelas figuras que não são, talvez até alguns clientes ainda têm isso na cabeça, corretor passa a perna nos outros e tal, aquela figura estigmatizada do malandro que tinha um bom ambiente, um ambiente tranquilo para ele poder atuar, já que ele não tinha tanta possibilidade ali do cliente ter uma voz ativa, né?
Quando veio esse equipamento aqui, aí mudou tudo. Aí o negócio mudou a brincadeira toda, porque a informação já está aqui, eu tô conversando com o corretor, eu tô checando se tá, e se por acaso ele me fala alguma coisa que não tá, eu ainda tenho voz. Eu posso ir descer o cacete, e aí isso fez com que esse profissional fosse expurgado. Hoje em dia praticamente é assim, raras exceções, então a maioria se profissionalizou. Aí a parte do ambiente e tudo mais, você começou a atrair pessoas boas, isso começou a criar um lifestyle, e a gente tem muita responsabilidade nisso também. Ô, Ronaldo, inclusive, é uma dica pro cliente, né? O cara tá comprando um imóvel com um determinado corretor, checa de onde o cara é. Checa se a empresa na qual o corretor trabalha, se é uma empresa séria, se o corretor é um corretor sério. Sim. Acho que você falou muito bem, até desculpa te cortar, mas o cliente ele tem uma ferramenta de proteção na mão dele. Exato. Né? Então ele pode checar, pô, vou comprar dessa imobiliária, será que ela é séria mesmo? Será que os caras estão me falando a verdade? Ninguém quer conectar. Tem amparo jurídico. Boa, não, isso é tão importante, você está falando, para voltar para o Ronaldo, é que pro mercado, pro cliente, cara, isso é fundamental. Então, você ter um lastro da onde que você está fazendo um negócio, acho que o intermediador é fundamental no processo. Exato. E eu acho que também humanizou. A gente trouxe essa realidade, essa proximidade com o cliente. O cliente, ele tá mais próximo, né? Essa comunicação aqui também a 1 metro de distância, por ser uma tela individual. Essa é a minha tela, você tem a sua tela. E a gente está mais próximo, e também a nossa comunicação, porque o corretor ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser economista, ele tem que ser marqueteiro, ele tem que ser social media, ele tem que criar para a própria mídia dele. Tem um monte de atributos que ele vai desenvolvendo, né? E aí dentro desse aspecto a gente começou a aproximar. E aí, muitos corretores colocando a cara no mercado. O Ricardo Martins é o maior expositor de imóveis. Ele começou muito bem nessa característica. O corretor que mais tem seguidor hoje deve ser ele, né? Sem dúvida, é distante. O que mais tem, até quase 3 milhões com todas as redes. E até o que a gente está fazendo aqui, cara. Sim. A gente está aqui falando com um monte de corretor, cliente. Aí tem cliente que está vendo isso aqui e de repente o cara fala, pô, que bacana, esses caras são profissionais. É uma boa entrega, né? E aí ele começa talvez a abrir possibilidade de falar, não, talvez eu não possa ser só cliente, eu posso me tornar também um profissional. Exato. E aí isso a gente começou a expor isso de uma forma, começou a mostrar um pouco do nosso trabalho. Esse trabalho foi profissionalizando ao longo do tempo por conta dos eventos que vocês fazem, dos eventos que a gente faz, para poder buscar profissionais de outros segmentos, para poder deixar esse mercado mais robusto e, como o Leandro falou também, da gente cada vez mais, né? Elevar o sarrafo do mercado. Eu me sinto embaixador disso, eu imagino que vocês se sentem também, né? Mas eu me sinto embaixador, cara, das coisas certas no mercado imobiliário, sabe? Isso é muito bom. Eu acho que, na verdade, vocês criam um padrão, né? E vocês fazendo a coisa certa, tendo resultado, é muito difícil alguém aceitar a coisa errada, né? É muito difícil, é bom. Ô Bruno, assim, a gente aqui falou muito do que, né? Do que... eu queria falar um pouco sobre o como, né? Eu imagino que aconteça na MyBroker também, mas como que a gente faz no nosso dia a dia, como que a gente faz na nossa rotina, para com que esse profissional, né, para com que o corretor possa ser um cara correto, que possa ser um cara profissionalizado, atualizado, né? Hoje, dentro da empresa, nós temos diversas rotinas com os corretores que partem desde o Adão Lab, que a gente chama, que é uma universidade digital. A gente tem, desde que o cara chega lá, nunca atuou na profissão, ele tem um treinamento de integração bem complexo de 15 dias para ele entender certinho onde que ele está, quais são as ferramentas. Todo o nosso processo é digitalizado, desde o lançamento da proposta, a assinatura de contrato. Hoje os gerentes recebem a venda, ele não precisa subir na secretaria de vendas para dar entrada no contrato, ele dá entrada 100% digital de qualquer lugar que ele estiver no mundo, através de comprovantes, enfim. Então, tem uma ferramenta, desculpa te cortar, Delton. A gente tem uma ferramenta que mede a felicidade do corretor. Isso é bacana. Então, para a gente se sentir que a felicidade está no nível abaixo, tem um departamento de RH que chama o corretor para conversar, para evitar uma depressão, para evitar um trauma familiar. Tem o coach, né? Do tipo. E aí vai pro coach, né? Cara, a gente é embaixador disso. Diversas vidas foram transformadas, né? Eu acho que a gente também tem. Vamos falar do nosso também. Tem que falar, mas é o que faz a diferença hoje. Mas é o que faz a diferença. A gente tem o Instituto MyBroker, a gente também desenvolvimento, a gente tem a Academia de Vendas, tem a Academia de Livros, conversão de sócio. Tem o Latitude, que é... Sim, mas é isso que faz a diferença. Que é o que faz... essa observação, né? Até como incorporadora, eu vejo muito isso, né? Eu acho que vocês, a MyBroker da forma dela e a Adão da forma dela, são um grande exemplo na preparação do corretor.
Eu acho que não é mais... É comum, né? Chega o corretor da Adão, da Vida Nova, mesmo da MyBroker, que está começando, aí passa no FGR, aí leva o coordenador, vai lá, explica o produto, conta como é que funciona. Eu acho que essa preocupação que o Ronaldo falou ali atrás, né? De começar a pensar em informar um pouco mais, de melhorar o sarrafo disso. Exato. E já reter os bons, né? A gente ter um plano de carta de salário, isso aí. Porque hoje, assim, qualquer pessoa pode fazer o curso do Cresce, né? Dura 6 meses, ele pode ter o Cresce e pode atuar como autônomo, se ele quiser. Pode ser associado a uma imobiliária. Você acha que esse diferencial de preparação é o que faria o cara... Imagina alguém que está assistindo o nosso podcast agora. Pô, eu vou penso em trabalhar como corretor de imóveis. O que você acha que esse profissional iria para uma grande imobiliária, como é MyBroker ou Adão, ou ele varia solo? O que vocês acham que faz um profissional dividir a comissão dele, vamos pensar dessa forma, ao invés de ele ganhar sozinho? Carreira. Quer falar? Só fazer uma observação. Isso que o Delto falou é tão fundamental. Acho que esse Delto. A MyBroker ela tem 11 anos. Se você pegar a minha formação e a formação do Ronaldo, a gente não tem essa formação de como montar processos, como que... Né? A gente foi adquirindo isso. Na verdade, a gente foi sentindo a necessidade, né? Se a gente for pegar no timeline da empresa, dos 11 anos... deram uma pastinha pra gente e falou, vai, parceiro. De 2018, agora a gente, pra cá, que a gente começou a colocar processo. Então, legal. Hoje, de fluxograma, semana passada eu tive numa imersão de 3 dias em São Paulo, acelerador empresarial incrível, Marcos, maravilhoso. E eu vi que a MyBroker está muito bem posicionada em muitos processos. Só que isso foi muito na dura pra gente, porque a gente não tem essa formação técnica, né? A gente nunca, né, teve essa preparação. Então, hoje, quando eu olho, eu vejo com muito orgulho o processo que a gente montou, justamente com essa preocupação. Lá em 2016 a gente veio com a Academia de Vendas. Preocupação, a nossa missão é transformar a vida das pessoas. A gente começa isso com o nosso colaborador. Então, e a gente traz a consciência cultural da empresa que todo o processo ele tem a missão de transformar. Então não é uma venda, é uma transformação. E a gente começa isso, por exemplo, hoje a gente estabeleceu na empresa esse processo de contratação nossa, hoje como é que é o nome que a gente colocou? Ajudei, Ronaldo. Eu não sei. Não, é o processo de imersão interno, quando... É imersão mesmo. Não é, É o nome mais bonito. Tem um nome que o RH colocou, que o corretor, quando ele é contratado, ele passa 1 semana em treinamento. Que é justamente para entender integração. Cultura. Integração. Integração. A integração... Leandro, igual o nosso. Essa integração, ela para justamente estabelecer no corretor a missão da empresa, por que a gente está aqui. Ele passa pelos departamentos, entende os valores da empresa. Até porque ela fala, não, cara, isso é um presente pro corretor. Cara, isso ele entra, é péssimo quando o profissional entra em qualquer lugar perdido, que ele é jogado naquele ambiente profissional. E você vê, mano, e a integração, você coloca o corretor no trilho, né? Explica detalhe por detalhe. Isso é incrível. Vocês têm o Adão Lab, a gente tem um Instituto MyBroker, que é a nossa instituto, que tem esteira, a formação de líder, o corretor iniciante, a gente chama de Netflix do mercado imobiliário, que o nosso corretor tem acesso. Isso tudo gratuito dentro da empresa. Então por quê? Porque a nossa intenção, a nossa missão é transformar primeiro o nosso corretor, para que ele leve essa transformação na caneta, quando ele está oferecendo imóvel. É por isso, Bruno, que a gente escolhe os parceiros específicos. Por isso que a gente não abraça qualquer empresa do mercado imobiliário, porque tem responsabilidade da empresa em quem ela atrela o nome. Então a MyBroker, ela está caminhando com quem ela acredita. Então isso para o nosso corretor... De vocês também, né? Das duas. De não aceitar qualquer... Isso é importante falar, né? Porque a gente está representando aqui Adão, o Delto e eu. Essa é uma característica muito forte da Adão. E é uma característica... de não abraçar todo mundo, né? E é uma característica desde 1984, né? 38 anos atrás, quando o Adão fundou a Adão Imóveis. Né? O que Adão é hoje tem muito do ritmo que o Adão impôs, né? O que ele queria, treinamento e tal, respeito. E tem muito essa parte de tecnologia, ambiente e tudo mais. Tem muito do Murilo Andrade, né, cara? Que hoje é o principal head, né? É o CEO das empresas Adão. E ele trouxe isso não só para Adão Imóveis, mas ele impôs um ritmo no mercado também, né? Acho que o Murilo, por exemplo, é um cara tá mais tempo aqui próximo. Ele inspira muita gente, né? O estilo dele, enfim. Inclusive, fazer o que ele fez foi um desafio, porque você fazer uma sucessão próspera é um desafio. É muito bom. Inclusive, ele fez assim, ele pegou uma operação e ele exponencializou a operação. Exato. Assim, vale lembrar, quando eu entrei na Adão, que foi 2011, janeiro, cara, quem mandava no mercado eram outras duas imobiliárias. A Adão nem aparecia. Ela estava ali entre a top 10, talvez, né? E essa gestão
que o Murilo É trouxe. talvez top 5, né? É, eu Top não 5, lembro talvez. da Adão em top 10, não. Eu lembro Top 3, 5, talvez 4. top 3, top 4, né? Mas não era líder Não, de vendia mercado, nem 100. tava entre as 3 primeiras. Vendia 180, 160 milhões ano, ali mais ou menos. 200 milhões ano. Acho que 240, 2010, alguma coisa nesse sentido. 2011. Mas, enfim, eu acho que... A gente tava zerado esse ano. Tava iniciando, era o P0 nosso. Mas é engraçado, ideia, eu tava dizendo porque a Cada gente um tem fez. uma fase, A né? gente Lógico. comemorou uma vez pra sua festa, quando a gente vendeu 3 milhões. Que a gente contratou até uma limusine. Não, foi um pouco mais. Isso aí eu Não acho que foi? 8. 7 3 e milhões. não, não, foi mais de Quase 3. oito. Foi Cara, 3 não, e mas, 200. mas cá entre nós, vocês são bons de fazer festa, né? Ah, já teve a época da limusine, do helicóptero, já teve muita Deixa eu te época. falar. A gente acompanha, a gente acompanha. Helicóptero, A gente acompanha. Tinha um pessoal que Legal, falava legal. assim, não, rapaz, o pessoal da My Broker vende, mais bebe. Mais Mais bebe, vende. né? Mais bebe, é isso aí. Mas eu Aí, conversei o importante com é o quantas Pode gente tá tá fazendo vendendo por aí, se litro. tiver vendendo Quantas ainda. gente tá Mas fazendo você por acredita litro? que na tudo certo. transição nossa dessa empresa para um nível mais sério, a gente perdeu muito corretor justamente por isso? Parou Os de caras vender, tão pô. sérios demais. Mas ó, você pega o Ronaldo e o Leandro hoje, a gente tava conversando um pouco ali nos bastidores, enquanto o Leandro fazia um café pra mim. O cara começa a fazer uma transição de mente também. De um determinado momento, a bebida te potencializa e te faz feliz. De um outro momento, Exato. é o treino. O Ronaldo já tá grudado. Acabou de falar pra mim, cara, tô fazendo 6 treinos por semana. O cara começa a se conectar com outras coisas. dúvida. E nós também, a nossa A trajetória, a idade chega Adão, também, né, Titi? ela vai 40 mudando anos. de ciclo, né, Leandro? Ela vai mudando. O que é importante? Que você não perdeu o seu propósito. Igual eu acho que nenhum de nós aqui perdeu. Então, época que você bebe mais, época que você treina mais. Você treina Só não mais, parar de malha vender, mais. né? Você não pode perder o seu propósito nem parar de vender. E o Bruno tá ali como incorporador falando, gente, faça o que vocês quiseram. Desde que veio. Mas Venda. mas Você não pode para de beber, beber, né? né? Deixa eu Pode bater mais. meu bi Zerar o aqui. estoque. Acho que Ô, a gente Bruno. podia finalizar aqui só com questão do espelho, né? O espelho. Eu acho que é um bom tema. É um bom tema. Você perguntou o que faz o corretor depois que ele pega o Cresce na mão dele, ou Cara, o por que que eu estagiário. não vou ter um voo solo, ou eu vou por que eu vou me associar com o corretor que tá assistindo hoje, por exemplo, o nosso podcast lá na casa dele agora, velocidade 2, para ele poder ver mais rápido. Fala, cara, por que eu vou entrar na Adão? Por que eu vou entrar na My Broker? Ou por que eu não vou andar solo? O que Bacana. você acha que faz Bacana. o cara decidir por isso? Eu acho que tem muitos motivos pessoais envolvidos nisso. Cada um tem um sonho, um desejo, uma cultura, veio de uma família diferente. Eu acho que isso acontece em 50% é por conta disso. Mas eu acho que o corretor ele procura a grande imobiliária ou a imobiliária, Bruno, porque ele quer e é inteligente da parte dele fazer isso, ele quer se profissionalizar no ramo. As imobiliárias, acho que isso é indiscutível, né? Tanto a My Broker como a Adão, elas profissionalizam, elas forjam grandes profissionais, eu não tenho dúvida disso. Um outro ponto é, por que hoje você não opta... Você vai abrir uma loja, né? Você só anda bem vestido, você vai abrir uma loja de roupa. Por que você opta abrir uma loja de rua ou você opta abrir no Flamboyant Shopping, por exemplo? Cara, por conta de estrutura. Flamboyant tem estacionamento, restaurantes, te garante um fluxo marca, de gente passando nome. na sua porta. Então, eu me imagino hoje entrando no mercado imobiliário do zero. Ou entrando de novo, em outra cidade, por exemplo. Eu fui lá para Brasília e vou me tornar corretor em Brasília. Eu buscaria uma imobiliária. A imobiliária entrega muito para o corretor se ele pensa em carreira. E carreira eu não estou falando de gestão, não. Se ele quer ser um corretor a longo prazo, dominando a tecnologia, entendendo de gente, com táticas de venda, ele tem que procurar uma imobiliária. A imobiliária forma grandes profissionais. Posso até dizer... A curva de aprendizagem do cara é muito mais rápida. Que curva de acesso. Eu posso ter acesso. Acesso a crescimento, aprendizado, às melhores empresas do mercado imobiliário, acesso à vitrine, acesso a um amparo jurídico, acesso a desenvolvimento pessoal, acesso à remuneração, acesso a... Até porque se remuneração, você pensar no autônomo, ganhar 100% de nada... Ô, Leandro, ou perder tudo. Eu conheço casos de corretores que fez... Corretor autônomo, sozinho, trabalho do escritório da casa dele, enfim, que fez 2 boas, grandes vendas no ano. E quando chegou em dezembro, ele recebeu um processo, porque o contrato dele não o protegia juridicamente. 6 meses depois, ele perdeu aquela remuneração que ele tinha conquistado. Isso. Se ele, por exemplo, estivesse ou na Adão ou na My Broker, tem um sistema jurídico que vai protege travar, ele. cara. Isso é muito, Já isso é testado. muito forte. Porque, Então, por exemplo... esses casos eles não vêm à tona porque não é história bonita de contar, né? Mas tem muitos corretores que estão sendo processados Sim. pelo cliente, por algum motivo ou outro,
por uma brecha que o cliente encontra ou Sim. por um erro que o corretor cometeu, Comete, né? e ele perde aquela remuneração. Porque muita gente pensa que é só assina um contrato aqui, tal, isso é simples. gostou do imóvel, gostou. Não, compra do imóvel é uma negociação de grande impacto e alto risco. Ela precisa ser bem acompanhada, de fato. Porque, cara, é um patrimônio, é o ticket mais alto da prateleira, envolve um monte de fatores que precisam ser analisados. E aí, muitas vezes, até o corretor que não tem esse amparo jurídico pode estar entrando numa situação e colocando o cliente também numa situação. E tem muitos casos, Ronaldo, é porque esses casos eles não vêm à tona, não são histórias exatamente. bonitas de contar. Quem que Ninguém quer ser... testemunha isso no Instagram. Bom, Isso, vou mas isso é testemunhar, tão pessoal. forte. Acabei de perder 100 mil aqui num processo. Não Ninguém dá. testemunha isso. E Me segue pra saber mais. Não, e aí você vai para uma estrutura imobiliária, assim, hoje a Adão tem um corpo jurídico, não é um jurídico, é um corpo, não é o primo, né? Existe uma responsabilidade. A MyBroker está com 8 advogados. Então, assim, a gente lá, como head da operação, hoje a gente fala que não tem nada que a gente assine que não assina primeiro o jurídico. É isso mesmo. Por quê? Porque tem que ter uma leitura, tanto que a gente só assina com carimbo deles. E como é tudo digital, até melhorou. Então, o nosso jurídico passa, quando chega para mim, eu tenho a segurança que o processo está redondo. Tá Que cuidado. o jurídico cuidou. E o nosso corretor, do corretor de vocês, ele tem esse também acesso à segurança. O cliente que está sendo intermediado está tendo acesso. A construtora está tendo acesso, porque você tem o jurídico de vocês, né? Tem o nosso também. Que respalda. Então São tem dois, tanta né? proteção além do desenvolvimento. Então, assim, corretor. Eu acho assim, Ô, Ronaldo, Leandro, é complexo porque quando você pega Adão, por exemplo, eu sei que vocês também fazem um monte, a gente faz em torno de 4 mil vendas por ano. Se você não tem um esquema jurídico montado, se você não escolhe o incorporador no qual você quer trabalhar, se você não decide pelo tipo de gerente que você quer, o seu negócio ele desmorona. São 4 mil vendas, né? Você deve fazer um monte de venda também. Então esse cuidado, ele é necessário. Senão não tem problema. Ele é necessário. E falando sobre... E para o incorporador, Bruno, a imobiliária entrega essa solução jurídica também. Ela não entrega só a venda. Essa segurança de negócio, né? Você falou que vocês fizeram 4 mil vendas, né? E toda essa preparação... E era uma coisa que eu queria perguntar para vocês, né? A gente tem... O Brasil passou agora por eleições, né? Importa candidato A ou B, porque a gente tem ouvinte dos dois lados. Mas a gente vê um cenário se desenhando um pouco mais difícil para o mercado imobiliário, né? Quando eu digo isso? Por causa dos juros altos, né? A gente sabe que o nosso mercado ele é muito sensível à taxa de juros. Então a Selic... A previsão talvez seja até 14% ano que vem. Eu vi que o Ronaldo teve uma preocupação esse ano de falar um pouco sobre, né, o verdadeiro investidor. Até cheguei a ver tua palestra, também vi o material de vocês. Também trazendo essa consciência, né? Porque às vezes o cara tá ali assistindo com a gente e fala assim, cara, eu vou entrar no mercado imobiliário. Mas, pá, beleza, mas será que eu não tô entrando, né? Eu gosto da paleta mexicana. Todo mundo foi vendendo paleta mexicana. Foi bom. O dia que o cara abriu a paleta mexicana... Ninguém mais comprava. Se o cara está assistindo e fala, cara, será que é a hora de entrar no mercado imobiliário? Será que não está vivendo o ciclo da baixa e vai demorar para voltar? Qual é a expectativa de vocês para o ano que vem? O que vocês imaginam com todas essas mudanças? Bruno, a gente viveu diversos momentos do mercado imobiliário dos governos nós tivemos para trás. Seja A, B, sem precisar citar nomes, né? Então, o que nós fizemos recentemente, logo que terminou o segundo turno, foi coletar dados de governos passados e trazer para a realidade do que aconteceu, como estava o mercado, né? Como ele esteve, como ele estava, quais foram os momentos. E a grande verdade é que o mercado, sim, ele passa em alguns momentos por alguns momentos de estabilização. Momento esse que, no momento, a gente ainda não enxerga. Por quê? Os lançamentos que ocorreram pós segundo turno sinalizam isso para nós e os números que a gente vem fazendo desde o segundo turno para cá também sinalizam isso pra gente. Porque se fosse agora sinalizar um 2023 de estabilização ou de queda, nós não teríamos zerado o Jardins Turim na euforia que aconteceu. E até outros tipos de produtos, porque fala, loteamento, né, e tal. Mas pegando uma referência de mercado mesmo, Bruno, a FGR é um tipo de negócio diferente, tem uma marca diferente, o cliente ama se conectar com a FGR, com o Jardins, é valorização garantida, enfim. Mas tem um outro tipo de mercado também, né? Que
toca um ritmo de saúde no mercado e todos os produtos que foram lançados tiveram uma liquidez boa. Eu peguei uma informação recente, eu quis pegar um mês antes da eleição, o mês da eleição e um mês depois. Então eu peguei os números de setembro, outubro e novembro de 2021 e peguei os números das empresas Adão. Né? 22. Os da Mais Broker não consegui de pegar 21. não. É. Brincadeira. Eu sei que Aí você sabe. eu peguei... a gente pegou de setembro, outubro... Eu peguei de setembro, outubro e novembro de 2021. Eu peguei de setembro, que foi um mês antes da eleição, outubro, que foi o mês da eleição, e novembro, que foi o mês após a eleição. Na Adão, nós vendemos 20% a mais comparado ao ano passado. Eu acho que é um fato. Né? O mercado ele é muito de conversa, né, Ronaldo? Eu acho que é ação, eu acho que não rola. O cara tá morando na casa dele, tá fazendo um podcast dentro da casa dele e fala assim, gente... Não compra imóvel, não. Isso. Cara, o Ronaldo critica muito isso, né, Ronaldo? O Ronaldo manda bem. Não, é porque o Ronaldo tá em uma discussão de comentários com o Perini, inclusive. Eu coloco não. O Perini tá comentando no postagem do Ronaldo. O cara tem, ô Leandro, uma casa, um apartamento em São Paulo. Ele tem uma casa no Guarujá. E ele tá comprando uma casa em Orlando. E ele fala, gente... Não compra imóvel. Não compra imóvel. Não. Meu curso é 990. Ele comprou a casa com o dinheiro do curso, que ele ensina no curso a não comprar imóvel. E assim, com contas que não são... Não tem nexo. Eu acho que a internet é maravilhosa, mas ela oferece muito essa... É porque assim, gente... Não é uma conta real que ele coloca. A gente participa, na verdade, né? A gente vê... O imóvel é o sonho de todo mundo, né? Principalmente do Brasil, que tem realmente... O Brasil não é um país que você fala assim, você pega a taxa de juros há 2 anos atrás, estava 2%, agora está 14%. Não é um país estável, igual você pega a economia americana, que é a mesma taxa de juros há muitos anos. Que o cara tem aquela... Então, o imóvel é uma proteção de patrimônio. Até o Ronaldo fala muito sobre isso. Aí você fala assim, como é que Aí, às vezes a pessoa está assistindo aquilo, o cara falando, olha, não compra imóvel, e o cara não conseguiu realizar o sonho dele, ele fala, então eu não tô tão, né? Será que... Ele tenta meio que matar o sonho que todo mundo tem de casa própria, né? Que eu acho que bate muito nisso, né, Ronaldo? É até mais fácil. Eu vou anexar as duas, a última falando sobre por que está numa imobiliária, seria interessante, eu não cheguei a compartilhar. Vou anexar com essa pergunta aí sobre o ano que vem. 2023 realmente vai ser um ano mais desafiador, isso aí é sem dúvida. Por quê? Porque o cara que ele está comprando imóvel, ele está contraindo geralmente uma dívida. Ele tá ali adquirindo uma dívida e essa dívida, ele tem que pressupor que o amanhã vai estar melhor do que hoje para eu poder me garantir nessa condição. Não que o mercado, de modo geral, vá cair. Eu acho que não. Mas fazendo uma associação comigo, né? Se você me perguntar hoje, você começaria no imobiliário ou você começaria no mercado? Eu tive as duas experiências. Eu fiquei na Apollo durante 1 ano e 3 meses. Depois eu fui para o mercado. Durante 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Eu fiquei no mercado. E aí 2 coisas aconteceram comigo. Primeiro, eu perdi um ritmo de trabalho. Eu estava na imobiliária e frenético, né, cara? Você tá vendo todo mundo trabalhando, rotina, você tá naquele ritmo ali, beleza. De repente, caiu o ritmo, o tempo vai passando, você não vai tendo aquela rotina produtiva, não sei o quê. Quando pensa que não, você tá assistindo a Ana Maria Braga, assistindo receita. Você não sabe, né? Feliz, de cueca em casa, assistindo a Ana Maria Braga e fazendo... Aí fala, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? E informação. Porque o que a gente vende mesmo é informação. A gente não vende imóvel. Quem vende imóvel é a FGR. A gente vende informação. E essa informação, ela tá mais concentrada. É muito mais fácil você chegar, fazer uma reunião com a gente aqui e a gente pulverizar isso para os nossos corretores do que você ir atrás de um por um dos corretores. Então essa informação ela vai sendo diluída. E agora, mais do que nunca. Então a nossa venda, a partir do ano que vem, ela vai ser mais trabalhada. O ano de 2020, 2021... 2022 foi um momento que o mercado estava comprador. Agora o mercado ele quer comprar, ele tem necessidade. Você vê a pesquisa da Brain, pessoas casando, né? Tudo isso. A pesquisa da Brain, 29% das pessoas têm desejo de comprar imóvel ainda. Tem muita gente. Só que ele está inseguro. E agora? O que me garante essa credibilidade? O que vai me dar essa segurança? E aí, vocês têm as suas estratégias, a MyBroker tem as estratégias deles. E aí eu costumo falar o seguinte... Quando a maré baixa, a gente vê quem está nadando pelado. E aí vai descobrir um monte de gente que estava num momento bom, que estava no mercado, estava tranquilo. Por quê? Porque o cliente estava comprando, não era nem ele que estava vendendo. De repente, agora chegou o momento que a gente vai ter que vender. Então aí muda um pouquinho o fator. Né? E aí você precisa ter um embasamento
para você conseguir demonstrar para o cliente por que ele tem que tomar essa decisão, apesar dessa insegurança que ele está sentindo agora. Então, isso você tem dentro do imobiliário, que tem acesso à informação, que está sempre buscando esse seja, na tempestade é melhor estar embaixo de um guarda-chuva desse. Muito melhor, muito melhor. Você Tem até um percentual dos apoiado. corretores autônomos que eles buscam isso, mas é um percentual bem menor, né? A gente tem que reconhecer que tem algumas... achar, né, Manuel? Mas é um percentual bem menor. Mas é legal, Até pra Ronaldo. gente achar é difícil, né? Mas a gente tem muita gente pensando a mesma coisa. Pô, essa a gente tem esse reflexão. mastermind que acaba contribuindo para isso e individualmente é muito complicado, né, Exato. gente? A gente Não, fez, e você hoje fez é uma mais- pauta lá esses dias. Eu já te passo, né? Você fez uma pauta lá esses dias, você fez um vídeo e a gente tinha feito uma pauta assim, foi bem conectado na Similar. mesma semana. Cara, o mundo acabou de bater 8 bilhões de pessoas. Né? 15 de novembro. Milhões de pessoas estão fazendo 18 anos hoje. Casando. Outros milhões estão casando. Outros milhões estão separando. O mercado imobiliário, antes de ser um ativo de investimento, ele é uma necessidade. Por isso que o investidor investe na necessidade dos outros e se dá bem. Por que o cara se dá bem no mercado imobiliário? Porque ele investe numa necessidade de 8 cara bilhões de sempre vai precisar pessoas. morar, né? Você pode não precisar desse blazer. Mas da minha casa eu preciso. Mas da sua casa você precisa, é necessidade, amigo. Já viu um cara bem sucedido num carro com as melhores roupas, jantando nos melhores Morando no restaurantes. hotel. Na hora de dormir, ele encosta ali no Parque Vaca Brava, arma uma barraca no Parque Vaca Brava e dorme. Não. Isso não é um achismo. Isso é um fato. Então, 2023 é o mercado mais árduo. Acho que conecto muito com o que você falou. Vai exigir mais do vendedor, que ele tenha melhores entregas para o cliente, né? Que ele até ajude o cliente numa decisão. Mas o mercado ele não vai parar por conta de necessidade. Eu estava vendo recente agora a XP, que mexe com bolsa, digamos assim. Né? Sempre falou mal do mercado Sempre imobiliário. Tá falou. fazendo fundo imobiliário. Pra investir. Não, mas é incorporação, né? Por quê? quero ressaltar Não, ó, isso. porque a XP tá colocando em torno de R$500 bilhão, enfim, no mercado de incorporação para ter retorno financeiro, para atender os anseios dos seus investidores. Para onde que ele tá indo? Mercado imobiliário. Alô, Guilherme, ó. Ele tá indo pro mercado imobiliário. Até Por quê, porque, Bruno? assim, pra eles é muito seguro, né? Porque se eu falo assim, ó, se eu trabalho com investimento, eu quero colocar na bolsa, eu falo, cara, não compra imóvel, não. Era o consultor que falava isso. Não, mexe com esse negócio de comprar imóvel, não. Você Não, tem que aluga, aplicar né? aqui comigo. Investe aqui, Compra aluga. Magalu. O que que o mercado tem que perder também um pouco, Bruno? E eu falo isso com muita maturidade, assim. O mercado tem que perder aquele anseio de achar que você vai investir no mercado imobiliário, vai vender o imóvel que você comprou daqui a 3 meses e vai rachar de ganhar dinheiro. Isso não existe. Né? Isso não existe. Mercado imobiliário, igual os bons investimentos em ações, eles são a longo prazo. médio e longo Né? Você quer prazo. ter um investimento melhor, você quer ter um retorno do seu dinheiro melhor numa bolsa, numa ação, num dividendo, enfim, você vai ter que buscar longo prazo. Construção de patrimônio, construção de carteira. Isso. Mercado imobiliário é a longo prazo. Mercado imobiliário, o imóvel se paga sim. Mercado imobiliário, você consegue ter um retorno sendo alavancado com o dinheiro do banco. É possível. O que você precisa? Corretor bom para sentar com você e te explicar as alternativas. E Não, isso é precisa ter genial. produto bom, hein? Incorporador sempre, hoje, mudou demais. Eu acho que é algo que também contribuiu muito com a alta do mercado. Os incorporadores pararam de fazer mais do mesmo e a cada vez mais buscam entregar produtos Cada vez melhor. que a cidade não Entregam viu ainda, mais. né? Legal. Você pega a FGR mesmo, essa solução que ela trouxe Do Casas, né? do Casas, Fenomenal. cara, isso é E maluco. foi diante de uma necessidade. Foi. E pontuando isso que você tá falando, o Ronaldo colocou uma observação legal, é que quando a maré baixa a gente vê quem tá nadando pelado. Isso traz, inclusive, insegurança para corretor que está em empresas que não tem uma preocupação saudável. Eu, depois disso mesmo, toda vez que eu for na praia, quando a maré baixar, eu vou olhar pra Eu tenho certeza. Primeira coisa que eu vou fazer é Você olhar vai pra lembrar. Mas, por exemplo, Brincadeira. essa consciência nossa, por exemplo, a gente tem hoje um fundo de caixa da empresa que a gente consegue, quando veio a pandemia, Você fala, não, eu a passo. galera desesperou, a gente sentou, respiramos, agora o que a gente vai fazer? Qual a estratégia? Imagina agora se a gente tiver desesperado com não, a se calça tiver- ceia nadando pelado. Mas é o que traz também a segurança pro corretor. A gente vou voltar ao tema aqui do corretor, depois a gente vai entrar no... Mas o corretor saber aonde ele está atrelado, isso é muito importante. Até porque amanhã pode não existir a imobiliária mais do cara. Então, aonde ele está? Aonde ele está vinculado? Qual que é a empresa que está por trás? Quando eu olho para dentro, e a gente escutou muito assim, ó. A MyBroker daqui a uns dias cai.
E quando a gente olha pra nossa estrutura, hoje, a gente fala assim, cara... Você vai escutar isso sempre, a gente escuta isso Dadão todo ano, cara. Agora abriu a XPTZ Imóvel. Novo jeito de fazer negócio imobiliário. Agora Adão cai. Isso. Pronto. Não, agora a remuneração de 100%. Juntou a XPT com a STO Imóveis, o novo jeito de fazer negócio imobiliário. Agora a gente pega Adão. Então, cara, a gente olha pra dentro. E eu imagino que vocês também. A gente olha pro nosso negócio. A gente não olha pra fora. Exatamente. A gente tem que fazer bem o nosso negócio. A gente usa uma expressão lá, Manuel, que é abrir picada na mata. A gente faz muito isso. A gente tá olhando aí pra frente. A preocupação nossa é essa. E aí, essa consciência de trazer... A gente teve um momento da empresa, cara, a gente precisa trazer primeiro a segurança do negócio para ele ser sustentável. Então, hoje a gente traz uma segurança pro nosso corpo de corretores muito forte, assim como Adão. Então... o cara pode até sair e aventurar, mas o corretor que está indo junto, ele precisa ter essa preocupação. A quem ele está se associando. E até usando essa segunda referência sobre esses gurus aí que te incentivam a vender. Inclusive, teve uma época que vende o teu imóvel e coloca na bolsa. Né? Na bolsa. Eu vou até fazer uma brincadeira Magalu, bíblica. Na Avestruz. Os caras vão achando alternativa. Acha outra coisa para ganhar dinheiro rápido. Acho que essa consciência, Manuel, que você falou, é muito importante. Você não vai... Já aconteceu. Alavancagem financeira muito grande. Só que a gente precisa ter essa consciência pé no chão mesmo. É ele que dá mais segurança. Na Bíblia fala, né? Lá desde Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, querido. Existe uma casa. Uma referência. Então, né? tem uma referência. Eu tive em Paris e é uma arquitetura muito antiga, né? E eu me trouxe um estralo, uma reflexão. Falei, cara, sempre vai existir compra e venda. Isso sempre que vai acontecer. O Guilherme mora hoje. Ele fez uma aquisição de algo. Possivelmente lá. Hoje deve estar na 20ª escritura do imóvel. Do mesmo imóvel. Mas ele nunca vai deixar. O Manuel fez uma reflexão interessantíssima. Antes de você pensar em um bom carro, embora tenha pessoas que não têm muito essa consciência, você primeiro pensa na tua moradia. E a gente faz essa intermediação com muita consciência e com muita responsabilidade. Tanto o Grupo Adão quanto o Grupo MyBroker. São grupos hoje de empresas. Ô Leandro, tem 2 pontos que eu queria falar assim, que é importante. É possível ganhar dinheiro com bolsa. Muita gente ganha dinheiro com bolsa. Muita gente ganha com bolsa. Apesar de quando você vai pegar os números, menos de 5% da população investe em bolsa e desses 5%, menos da metade ganha dinheiro. Você perdeu dinheiro já? É um fato. Eu já perdi dinheiro. Já. Todo mundo, acho que quase todo mundo. Com imóvel já... eu nunca perdi, mas com... eu acho que existe esse mercado. Dinheiro, inclusive o cliente ele consegue fazer os 2 movimentos. Ele consegue... Porque tem cliente que tem a remuneração bem limitada e tem cliente que tem a remuneração mais robusta. O cara que tem o ganho mais robusto ou o caixa mais robusto, ele consegue investir nesses 2 movimentos. Ele pode se arriscar na bolsa e minha sugestão é que, cara, procura um bom profissional, procura uma empresa séria, porque você pode se dar mal também. Então o cliente pode se dar bem com a bolsa e pode se dar bem com o mercado imobiliário ao mesmo tempo. Cara, não coloca o seu dinheiro todo no imóvel para que você invista na bolsa. Faz até sentido, por isso que os bancos estão emprestando dinheiro aí a 0,6, 0,7. Você não promete ganhar 1,5% na bolsa? Beleza, compra um imóvel financiado. Do 1,5% sobra, você paga 0,6 de juros, sobra 0,9. Essas contas são lógicas. O problema é que quando o cara vai fazer essa conta num vídeo curto de arrasta para cima e compra meu vídeo, ele não fala sobre isso. Fica um vídeo de impacto péssimo, que não contribui com a vida de ninguém. Isso aqui é muito ruim. Assim. É possível se dar bem. Outro ponto, Bruno. Por que o corretor, hoje, Goiânia, mercado regional, é relevante para ele estar em uma boa imobiliária? Acho que a FGR é um exemplo disso. Acho que é a única imobiliária do estado que vendeu acima de R$1 bilhão. É a imobiliária a construtora que os corretores amam, né? A FGR. E eu chuto aqui um número que mais de 80% das vendas da FGR são através de algum tipo de imobiliário. Eu acho que até mais. Até mais, né? Mais. 90%. Vocês praticamente não atendem corretor autônomo. Acho que não é nem interessante pelo volume que vocês querem alcançar. Até essa... E quando é um estoque ou outro. Quando você vai em outros grandes players, cara, 70%, 80%, 90% das vendas, enfim, são feitas por corretores que estão em imobiliário. Então, e aí só... A Camila já fez um sinal pra mim lá, eu falei, caramba, a gente já só, eu achei, falei, uma hora já até passou já, mas pra gente fechar, eu sei que muito cliente vai estar assistindo,
como eu disse, muito corretor vai estar assistindo. O Delton falou uma coisa muito importante, né? Os produtos bem desenhados. Eu costumo falar coisas importantes. Verdade. Sempre bem pontuados. Eu queria que cada um pontuasse assim, um pouco, né? Para o cliente nosso que comprou a FGR, o que pensa em comprar. Nesse ano que se desenha de fato um ano mais desafiador, né? É cíclico mesmo, o mercado vai, sobe, desce. Por que vocês acham que o FGR pode ser um diferencial? O que a gente acha que o fato de a gente ter financiamento próprio, a forma que a gente vende, o produto que a gente vende, o que vocês acham que faz com que a FGR seja um porto seguro para o cliente comprar e para o corretor trabalhar a venda? Você quer fazer essa consideração na mesma ordem inicial? Quero, pode ser. Começa com o Delton, Manuel, você e o Ronaldo. Pode ser? Fechou. Ó, de acordo com as regras de debate, você tem que inverter agora. Brincadeira. Ô Bruno, cara, eu acho que assim, a marca FGR, né, ela representa muito mais hoje do que um lote ou do que uma casa, do que um imóvel. Morar em um FGR, principalmente aqui dentro de Goiânia, ao redor, né, aqui no entorno, é algo que representa um estilo de vida. Então, o desejo do goianiense se conecta muito com o que a FGR entrega. Então, está muito linkada a cultura do goiano de brincar na rua, de interagir com a vizinhança, de poder sair a pé de casa. Ser relacional, né? O goiano é relacional. Poder sair a pé de casa e comer o espetinho dentro do condomínio, né? Hoje em dia não se faz isso mais na rua. Até se faz, mas é muito raro, com segurança não se faz. E a FGR trouxe, resgatou esse valor muito forte que está enraizado na nossa cultura, dos nossos avós, bisavós, enfim, que construíram o estado de Goiás. Então, é muito mais forte do que um imóvel, né? Por que compraram um FGR? Bom, para esses anos que vão vir aí, como o Ronaldo, o Manuel ressaltaram, que sim, 2023 será um ano mais difícil, com certeza, mas são nesses momentos de anos mais difíceis que a gente precisa de imóveis com maior liquidez, com maior desejo de compra, né? Por parte dos clientes, que é o caso da FGR. Então, no caso das casas, você consegue resolver duas situações ao mesmo tempo. Uma que é de suprir esse desejo do cliente de realizar, de ter essa qualidade de vida que a FGR oferece e, ao mesmo tempo, fazer com que ele consiga pagar. Então, você dá acesso para quem, às vezes, não consegue financiar no banco por não ter a renda declarada ou, enfim, não ter como comprovar essa renda exatamente como um banco exige. A gente sabe como é bem complicado o financiamento bancário. Ô Bruno, vocês estão conectados na lei mais poderosa que tem no mundo, que mais movimenta preço, desejo. Lei da oferta e da demanda, né? Quantos lotes tem disponível hoje em Goiânia, fazendo uma média per capita pelo tamanho da população? É muito pouco. Quantas casas tem? É muito pouco. Então, cara, a lei da oferta e da demanda, ela está movimentando o mercado imobiliário de Goiânia, está movimentando o mercado imobiliário lá de Paris, lá de Singapura, lá de Hong Kong, lá de Orlando. É mundial. Então, por isso que o cliente faz fila para comprar uma casa ou um lote. Porque ele já entendeu isso. O histórico de valorização. Então tem a lei da oferta e da demanda, que é extremamente poderosa, né, em qualquer nicho. Se for os últimos aparelhos, telefones que tem no mundo, eles vão valer 20 vezes mais. Um outro ponto é alavancagem. O cliente compra uma casa que dá em média 300 mil de valorização para ele nos próximos 3 anos, 200 que seja, colocando 50 mil. Então o cliente ele consegue... Desembolsa pouco pelo benefício que tem, ele consegue se alavancar no modeladão, no modelo FGR. Imagina se chegasse em mim hoje e falar, cara, Magazine Luiza está em queda as ações, Magalu caiu total, né? A princesa ficou feia. Só que eu tenho um modelo aqui de alavancagem em ações. Você vai ter lucro de 100% das ações que você comprar, só que você vai colocar só 5% do valor das ações. Um monte de gente vai comprar. Cara, FGR é ações de alto nível do mercado imobiliário. Aí eu vou falar assim, as pessoas ainda não perceberam? Não, vocês vendem 100% de todos os seus produtos. As pessoas já perceberam isso, os clientes já perceberam. Eles se conectam. A gente estava numa reunião na FGR há poucos dias, né? Eu, você, o Guilherme, o Frederico, enfim, acho que o Frederico, o Lincoln, a Camila... E aí a gente falando sobre qual que é o maior ativo da FGR. Aí uns, cara, é o tipo de loteamento, é o
parcelamento. E eu falei, não, cara, é a marca. Jardins. Quem não quer? Né? Você falou que, a gente tava conversando há pouco tempo, você falou que queria ter sua casa onde, ô Leandro? Em um Jardins. Mexe com a gente que tá no mercado, imagina com quem não tá. Minha esposa fala isso, fala assim, é incompatível você não morar no FGR. Ela falou, incompatível você não morar em Jardins. Até porque ela sabe do meu amor, né? Pela marca. Fala que a FGR, ela transformou a minha vida em alguns episódios. 2010 com o Monique, né? 2016 na nossa história ali na recuperação da MyBroker. O Fôlego, né? Nápoles, né? Nápoles. Que foi um movimento nosso muito bacana, porque a gente era 1/10 da quarta força, né? Era Adão. E todo mundo na época tinha. Era 2,5% do espelho. 2,5%. Vocês venderam 60 Era lotes. dividido em 4. Dos 25% que sobrava, a gente era um décimo disso. Ele fez isso já na Adão Vida Nova. Até hoje ele faz, às vezes. Esse Brunão. E eu acho que assim, a minha opinião sobre 2023 e sobre FGR, se é um ano que a gente fala de insegurança, a gente tem que optar por locais seguros. A FGR é uma empresa que tem um aporte de capital incrível, um produto que tem o Manuel falou muito bem, uma marca que é desejada, que é sólida, que não tem dúvida, né, que que quando lança vende, que tem desejo represado, que quem compra volta. O dono da imobiliária quer bater o Bruno. O índice de... Não, aí a gente vai chegar no final dessa conversa. Inclusive trancamos a porta ali, viu, Bruno? Próximo lançamento. Você tem o índice de satisfação de recompra do cliente. O cliente que você vende uma vez, ele volta. O que o Delton falou, eu acho que é muito legal, porque todas as vezes que eu conversei com o Guilherme, com você, com a Camila, existe uma necessidade de surpreender não só a equipe de venda, mas o cliente também, com essa necessidade da casa. Eu lembro que vocês falaram assim, pô, mas o Nápoles está lá um monte de lote, mas a gente precisa ocupar. Como é que a gente vai fazer? Entrega a solução da casa. Então é sempre pensando no over delivery, né? Vocês podem entregar um lote, mas peraí, podemos entregar uma casa? Temos uma área de lazer, mas dá para entregar uma padoca junto? Tem uma piscina, mas dá para entregar uma praia? Então essa necessidade de você sempre pensar no mais, e vocês com o nome que tem não precisava. Acho que vocês vendessem lá sem piscina, acho que o próprio projeto do Augusto Cury que a gente trouxe agora, né, que é uma coisa fantástica. Então esse movimento, Bruno, esse movimento que eu vejo a FGR promovendo é muito mais do que um resultado financeiro. Eu vejo que o resultado de vocês financeiro é só uma consequência. O foco de vocês está nesse over delivery mesmo, você entregar sempre mais. Desde a equipe de vendas, eu lembro de uma discussão que a gente teve sobre premiar um projeto. Será que paga prêmio? Não paga? Vamos pagar. Por quê? Porque a gente pensa na satisfação. Vocês pensam. Eu fico muito orgulhoso, satisfeito e vendo sem a menor preocupação a FGR para os meus clientes. Eu sou um consumidor FGR, você sabe disso. Sim. Sou um apaixonado pela marca, tenho investimentos e vou morar em né? Eu acho que quando eu fui comprar, eu te falei assim, olha, eu já estou projetando a minha casa já, porque é um sonho meu. Desde antes de Munique, que foi um lançamento que eu tive presencialmente ali como corretor. Mas em um ano desafiador como esse, a gente tem que procurar opções que são seguras, que pensam sempre na satisfação do cliente. Eu não tenho dúvida que a FGR está sempre esse passo a mais. Bom, porque o pensamento de vocês é fora dessa coisa. Todos nós aqui somos clientes da FGR, né? Eu estou nessa jornada também, o Leandro, da casa, enfim, da família maior, né? A gente tem algo em comum, né? Todos nós que temos 2 filhos, né? A gente tem algo em comum e a gente busca a casa, o estilo, né? Eu tô fazendo a minha casa, mas eu tô curtindo já o condomínio, né? E aí às vezes eu vou malhar lá na academia do condomínio que eu tô fazendo a casa. É incrível. Depois eu vou malhar na academia do meu prédio, parece que o treino não é tão bom, sabe? Você já não sente pertencente mais. Parece que eu sempre nasci em condomínio, em Jussara. Você tem a sensação de treinar na maquete? Tá andando na maquete. Até com certeza. Eu visitei, eu fui com um cliente lá no Capri levar um negócio pra ele. Quando eu entrei no Capri, eu fui olhando a rotatória. Isso é isso mesmo. Ô Bruno, deixa eu fazer minha contribuição. Só um detalhe que eu queria deixar aqui, que acho que o Leandro fala. Depois você vê o tempo, se está 50% padrão, 50%. Próxima vez a gente tem que pôr um timer. Igual jogador de xadrez. Mas olha só, eu queria apontar uma coisa que o Leandro falou que é muito bom, que é da Augusto Cury, e eu tive um feedback de uma pessoa de fora do mercado imobiliário. Tem um amigo meu, que é um dos meus melhores amigos,
que ele é cliente FGR e ele foi convidado para ir na palestra do Augusto Cury, que é o Transformando a Mente. E ele me deu um feedback incrível, cara, né? De que é um cara que já comprou dezenas de imóveis de diversas incorporadoras diferentes. E ele sentiu o peso da FGR querendo contribuir na mente dele. Então é muito forte. Esse projeto com o Dr. Augusto Cury foi um passo além mesmo de entrar mesmo no intangível do cliente, né? Vou deixar o Ronaldo falar. Brunão, 30 segundos. Um dos pontos de inflexão assim, mais importantes que teve na MyBroker, a gente teve alguns importantes, mas talvez o mais importante veio exatamente no momento assim que a gente estava numa expectativa de um ano ruim pela frente. Não estou falando que o ano que vem vai ser um ano ruim, eu acho que vai ser desafiador, mas por outros fatores. E eu lembro que final de 2015, aquela ansiedade, impeachment, não sei o que e tal. Já se falava muito de impeachment em 2015. Já tinha rolado, né? O impeachment aconteceu em 2016, crise, mas já estava... Era o fim do mundo, era o fim do mundo que ia acontecer em 2016. E aí a gente... IPCA bateu 10 e pouco. Me bateu uma ansiedade muito grande e eu pensei, cara, como que a gente pode sair dessa situação? Falei, vamos qualificar nosso corretor. Foi onde nasceu a Academia de Vendas. A Academia de Vendas, a gente parou lá no nosso imobiliário 4 dias e fomos para dentro de uma sala, no Ávila, 25 corretores. E, cara, foi 4 dias de treinamento intenso ali. E junto com isso a gente veio numa estratégia. A gente pensou, não vai ter crédito, então a gente vai ter que buscar alguém que faça autofinanciamento. Eu e o Leandro já tinha experiência que a FGR, a FGR vai lançar e tal. E a gente entrou nesse 2,5%. E a gente apostou. Lembrando que era Zurique, né? Era Zurique e Nápoles. Era Zurique e Nápoles. Quando a gente olhou o cenário, a gente viu o Zurique e falou, cara, o Zurique não ia sair nada pra gente. A gente falou assim, não, vamos no Nápoles, vamos no Nápoles. O Zurique é a lenda, né? Não, a gente ia se dar muito mal no Zurique. Isso. Né? E aí a gente apostou 100% nossas fichas na FGR. Era alguma coisa que para nossa época era muito diferente. A gente veio do vertical e de repente vender horizontal lá no Senador Canedo e tal. E assim, maravilhoso o que aconteceu com a MyBroker, com os corretores da MyBroker e com os clientes que compraram. Né? Mesmo naquele momento complicado. No sorteio vocês ganharam o carro, vendeu, né? Ganhou o carro, ganhou o cheque, ganhou um monte de coisa. E aí a gente pegou o embalo e a gente começou a crescer junto com essa relação que a gente começou com a FGR. E com base nisso, a gente agora tem uma unidade lá no Porto. E fui lá esses dias e assim... Lindo, meu Deus. Como se passasse um filme, me emocionei literalmente, né, de todo o processo que a gente passou. E ver que hoje, a gente vendeu lá no meio do nada, era literalmente lá nada, não tinha nada lá. Até um caso engraçado, a gente não tinha drone, eu subi naquelas torres de alta tensão para tirar foto aérea. Cara, foi exatamente. Eu lembro do Ronaldo, do Leandro me mandando um vídeo, quando vocês estavam preparando os corretores para vender, eu Leandro na GO, assim, filmando, pessoal, aqui, ó, acredita, vai dar certo. Mas aquele vídeo, falando que o Ronaldo falando, quando a gente olhou pro cenário, falou, cara, vai lançar Zurique e Nápoles. Aqui, a gente é 1/4, é 1/10 de 1/4. Não tem chance da gente entrar aqui. O que a gente fala? Vamos criar argumento pro Nápoles. Ninguém criou o Nápoles. E aí foi Daí a gente foi pra lá, levou o time, foi desafiador, porque não tinha como nem entrar. Não, a gente tinha feito assim, até uma brita ali que até a quadra 9, no máximo. Exatamente. Você olha o condomínio hoje, o condomínio tá lindo, né? Não, e por quanto que o cliente comprou lá? R$460 o metro. 460 reais. 1.250. 1.250. Então, assim, quem comprou lá em 2016, não tem muito tempo, são valorizou 6 anos. 130%. 130%, aí sem falar da alavancagem, porque não deu os do aporte colocado. 8 mil de entrada e 500 por mês, né? É isso. Então, assim... Pegar quanto que o cara pagou frente ao bem hoje. É isso mesmo. O que garantiu a gente crescer no momento difícil foi a nossa parceria, foi a nossa dedicação. Você lembra dos 15 mil qualificar ainda mais os nossos corretores, lembra? Do prêmio? Lembra? Helicóptero, fez um monte de coisa. Todo imobiliário recebeu 15 mil. Isso. E tudo isso, assim, aí eu quero aqui em público, né, agradecer pela parceria, por acreditar, por dar essa oportunidade para a MyBroker. A MyBroker é assim, extremamente grata e faz parte da história. Sempre quando a gente for contar da MyBroker, naturalmente a gente tem que contar a história com a FGR. Então, assim, é maravilhoso. Tá passando por tudo isso e a gente enxergar um cenário de um pouco de incerteza o ano que vem, mas saber que a gente tem muito produto da FGR para vender e que o Brunão vai melhorar nosso espelho. Só ajustar o espelho, né? Só ajustar o espelho aqui. A gente tá na mesa aqui. O espelho tá legal, quem tá assistindo o vídeo não sabe, o espelho é a divisão, tá, pessoal, dos lotes. Gera um pouco de polêmica. Mas pouca coisa, né? Muito sério.
Tem uma vez que o Mas aí, o ó, Ronaldo me ligou 5 horas da manhã. mas uma coisa Acho que foi legal. no Parma. Ele sabe que eu treino cedo, ele me ligou 5 horas da manhã, não tinha recebido, sei lá, Bravo. acho que 180 lotes na época, aí ele queria ter recebido 250. Ele me chegou e falei, cara, mas você já terminou de vender? Não, mas eu tô... Já sei que não vai dar. Já sabia que não ia dar. Né? Tem muito isso, né? Não, confia, né? Confia, tá tudo certo. Mas eu acho que é isso. É assim, o corretor hoje que trabalha em uma das nossas empresas, uma das coisas que a gente tem a oferecer é essa segurança do espelho, né? Também muito mais fácil. Uma É, diferença. porque não é qualquer um que acessa. Até a gente tem Tem dificuldade. dificuldade até a gente. Cara, é o que Imagina. o Leandro falou, 100% de zero não faz sentido pra ninguém, né? Não faz sentido pra ninguém. Então, você quer ter uma estrutura boa, eu citei o exemplo do Flamboyant Shopping, você quer ter segurança, estacionamento, restaurante, marketing, Credibilidade. merchan, credibilidade, você vai pagar um passe, né? Por que as pessoas, muita gente de um nível bacana deixa de montar uma sanduicheria porque tem dinheiro para montar uma sanduicheria de altíssimo nível e compra uma franquia do McDonald's? Por conta de uma série de coisas. Esse é o modelo que roda o mundo, né? Não, e tem outra coisa, né? Eu senti isso quando eu era corretor de mercado, né? Só para complementar. Mas você é de qual empresa? Aí você entrou agora, você pode sair amanhã. Mas se o cara tá na MyBroker ou na Adão, ele sabe que se o corretor sair, eu não Tá vou lá na atrás Adão, do tá lá na corretor. MyBroker. É Eu isso. vou atrás da Adão. Exato. A E a relação vida é louca. feita de escolhas, né, Bruno? O corretor pode escolher estar sozinho, numa jornada sozinho, tá tudo certo. Ou ele pode escolher, assim como você falou, tá debaixo de um guarda-chuva grande, né? Um guarda-chuva de conhecimento, segurança jurídica, cuidado, enfim. Informação. Isso aí. Bom, gente, agradecer vocês. Agora é a hora que a gente desliga as câmeras, abre um vinho e começa a falar. Agradecer vocês pelo tempo de vocês, né? Sei que vocês são agenda difícil, reunião demais com o incorporador entre vocês, mas agradecer, em nome da FGR, agradecer a parceria, né? Esse foi um ano recorde para nós, vendemos mais de 1 bi e boa parte desse 1 bi ficou nessa mesa aqui de comissão, mas não é só para eles não, tá, pessoal? Ficou para os corretores dele. Mas agradecer mesmo por tudo que a gente construiu. Nós sabemos que 2023, de fato, a gente vê como um cenário mais desafiador, mas eu falo que toda vez que foi desafiador para a FGR foi bons anos, né? Porque a gente justamente essa capacidade de autofinanciar, de entregar um produto diferente, confiança. Então eu espero que a gente tenha muito resultado e comemore muito aí no final de 2023. O próximo lançamento? Próximo lançamento deve ser em Frankfurt. março do ano que vem, Frankfurt. Não sei se pode falar o nome ainda, não pode ter. Ninguém entendeu porque você falou rápido. Tudo certo. Essa Ô, Bruno, frase- agradecer a FGR, né? Parceria forte com a Adão, são duas grandes empresas. A gente se entende, a gente se conhece, a gente Briga, se gosta, se ama. briga. Mas no fundo a gente entrega resultado também, né, Delta? Então é uma parceria, vocês entregam bons produtos, uma parceria saudável, a gente entrega bons resultados e uma parceria saudável. Então reconheço a FGR como uma das maiores incorporadoras do estado de Goiás, como um dos melhores climas organizacionais com quem eu já liderei, né? Estive na frente da Adão Vida Nova, tocando FGR acho que desde 2016, se eu não me engano. Agradecer aí o Ronaldo e o Leandro, né? A gente se conhece há muito tempo. Acho que a gente tem um propósito em comum, que é melhorar o mercado imobiliário e transformar a vida das pessoas através das imobiliárias e dos negócios imobiliários, né? Agradecer o Delta aqui, um parceiro meu sócio lá na Adão, né? Um nerd do mercado imobiliário. O Delta tem entregas excelentes, né, Delta? E uma parceria muito saudável. Colocar o óculos, o cara chama a gente de nerd. Né? Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno, FGR, Camila. Todo o time, né, que não tá aqui agora, da FGR, mas que tá lá no dia a dia com os nossos corretores, com os nossos gerentes. Obrigado, Ronaldo, Leandro. Muito bom aqui compartilhar com vocês, que são duas lendas aí do mercado. Obrigado. Eu agradeço, vou também agradecer o Leandrão, meu parceiro. Não costuma agradecer, não. Camila. Sócio de quebrou já, né? Já tá junto comigo aí, já comeu uns quilos de sal já. Manuel, que é um cara que eu admiro demais, Delta também, fantástico ter vocês como concorrentes no sentido da palavra, aquele que corre junto, né? Aquele que é uma referência pra gente, tá correndo junto aí sempre e a gente tá aí tentando, sei lá, vamos passar, é bem legal, eu gosto demais dessa, a gente tem um respeito mútuo, né? A gente tem uma admiração, um respeito. Isso é muito bom, isso é bem legal. Mas é claro que se a gente puder ganhar, sempre a gente vai trabalhar para isso, né? Assim, respeito, beleza. Mas peraí. Essa é a ideia. Mas é muito bacana isso, de modo geral. E, cara, eu tenho, apesar de saber do ano desafiador que vai ser o ano que vem, estou muito otimista, cara. Muito otimista. Nossas metas vão ser altas e a gente tem certeza que a gente vai superar. Messi ou Cristiano Ronaldo? Não, por quê? Messi. Não, gente, é Neymar, ué. Eu quero agradecer o Bruno. Entendi. A gente se conectou em 2014, né? Pra cá, Michele, enfim. Agradecer a Camila, que tá ali acompanhando a gente, que assumiu aí esse ano
uma função que também foi decisiva, né? Que melhorou bastante, o crescimento, melhorou bastante. É uma gerente comercial muito melhor do que o Bruno foi, né? A gente precisa falar a verdade. Ela superou, ela pegou uma cadeira e entregou mais, Muito né? mais. Muito mais. Tá entregando. Muito mais. Legal, agradecer o Guilherme que certamente vai assistir, né? Vai, A vai, gente, com então não tá certeza. aqui no Brasil agora. O Guilherme é É um gênio. uma pessoa incrível, né? Ele é genial. Ele, além de ser um humano incrível, um ser humano incrível, ele me recebeu lá em Paris, me mostrou, apresentou com tanto carinho, né? Então, quero agradecer o Guilherme, o Delta foi muito bem, todo o time, Bruninha, e todo o time que tá ali, desde a recepção, a toda a equipe, a Secretaria de Vendas. Agradecer, né? Existe muito link da minha vida pessoal, crescimento, a empresa também, a FGR. Então é isso, obrigado. Acho que foi um momento incrível aqui, estar aqui com o Manuel, com o Delton, que são referências, vocês são referências. A gente admira muito a história, tem muita referência para nós, tá? A Adão é uma empresa que a gente admira bastante. O Murilo, já leve aqui também os abraços ao Murilo, que também é uma pessoa que a gente admira demais, e é isso. Ao Obrigado. Adão também, né? Que é o precursor disso tudo. Adão foi lá na MyBroker pagar um Ele show. ele foi lá pra falar do top do parque, você lembra? Pagar um show lá pra gente. Assim. E é Esse isso, dia foi obrigado. Chegou lá na maior e falou assim: bom dia, Adão Imóveis! Valeu, pessoal. Obrigado. Pessoal, obrigado. Você que está assistindo, nosso cliente, corretor, parceiro. Agradecendo mais uma vez, né? Adão, MyBroker. Pessoal que em 2023 se animem. Você corretor que está assistindo pode ter certeza. Por mais que tenha desafios, mas 2023 vai ser melhor que 2022. Vão ter um grande ano de vendas. Principalmente da FGR. Então pode trabalhar nosso produto que vai ter muita coisa a ser lançado e muita coisa para você vender. Um abraço a todos. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Bora. Valeu.